Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz! Olá, meu irmão e minhas irmãs! É com muita alegria que damos início à edição 583 do Semear, rogando a Deus que nos presenteie sempre com muita saúde, paz e muitas bênçãos. Se liga aí na nossa programação de hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratamos a passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 17, dos versículos 14 a 20, com o tema Poder da Fé, parte 1. O que fazer quando descubro que não amo? Vem conferir essa dica com o quadro Estratégias do Amar, com Joédla Rodrigues. No quadro Reflexões, Divaldo Franco utiliza-se da parábola do filho pródigo para nos ensinar sobre o amor. No quadro Refletindo com Emmanuel, Amália Ramalho baseia-se nas obras Algo Mais e Mão Unidas para nos fazer refletir sobre a esperança e a alegria. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Poder da Fé, parte 1. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhes de joelho aos pés e lhes disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, dos versículos 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia,
e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar estes fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Reflexões extraídas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, editora ID. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de fé, é tempo de semear. Estratégias do Amar, com Joédila Rodrigues. Queridos amigos do programa Semear, que alegria estarmos juntos para mais uma reflexão. E hoje eu trago a reflexão: e quando eu descubro que não amo? Quando eu faço um escaneamento na minha intimidade, nos meus sentimentos, e ainda me descubro que não me abri para a expressão do amar. Quando eu descubro que eu considero que a agressividade
violenta, a agressividade forte, é a que traz resposta, é a que traz soluções. É o melhor remédio para a solução de problemas. Quando eu ainda estou nesse sentimento, enquanto eu ainda não confio de que a suavidade da expressão do amor, ele vai trazer resultados. Meus amigos, quando eu digo isso, não estou falando em tom de julgamento, não. Eu estou trazendo, inclusive, profundamente para mim, esta reflexão de hoje. E quando eu descubro que não amo? Nós sabemos que a base do cristão é o amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como está em Mateus. Os cristãos serão reconhecidos por muitos se amarem, como está registrado em João 13:35, quando Jesus recomenda que nós devemos nos amar como Ele nos amou, olha, que Ele já nos indicou o caminho, como está em João 15:34. E aí nós dizemos, eu ainda estou muito longe do amar, mas quando nós vamos para o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o Espírito Fenelon vai nos dizer que o ser mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Então, esse Espírito vai dizer assim, olha para teu sentimento e encontra onde está a sementezinha do amar. Está diante da natureza. Quando eu me sinto tocado ou tocada, quando eu vejo a flora, o ambiente natural, quando eu percebo a vulnerabilidade de um animal, quando eu percebo e vejo uma criança ou um idoso, ou em relação a Deus, eu sinto que eu me expresso melhor, ou por um objeto, por uma casa, por algo que... Ele vai nos dizer que o nosso sentimento se movimenta em alguma dessas coisas. E é preciso observar. Mas eu também, neste momento, eu peço que a gente observe outras questões. Quais são os nossos pontos fracos? Em que condições, que situações eu me desarmonio? Em que situações eu me contraio? Em que situações eu tenho medo? Por que eu estou perguntando isso? Porque essas reações nossas são muros, são obstáculos que eu estou criando para me proteger, mas também são muros que eu estou criando para o relacionamento com os outros. Esse é um convite que eu faço. Por uma semana, nos observemos. Em que situações eu me contraio? Em que situações eu me desarmonizo ou tenho medo? E aí eu vou trazer um conselho em que eu encontrei no livro E a Vida Continua, quando o instrutor espiritual diz assim, nada de precipitação, nem de violência para conosco mesmos. É forçoso aceitar-nos tais quais somos, e aí cuidarmos para trabalharmos esses sentimentos que nos percebemos. Porque amar une, amar é uma tessitura que me integra a tudo o que existe. Por isso que amar é da própria lei de Deus, e João disse que é o próprio Deus. E assim, quando nós vamos trabalhando intimamente esses nossos muros, nós vamos ampliando a nossa sensibilidade. E queremos dizer que espiritualidade e amor são uma coisa só. Eu sei que todos nós estamos comprometidos com nossa espiritualidade. Nos comprometamos com o amar. Mas esse compromisso precede nós reconhecermos o quanto ainda criamos barreiras ao amar. E assim trabalharmos, como Joana nos aconselha, dedicarmos todos os nossos esforços para cada vez amarmos mais. E nós teremos sim ajuda. Nós teremos a ajuda da espiritualidade para nos auxiliar a amar, porque todos vamos entrar nessa profunda sintonia que nos conecta com a felicidade e com a plenitude. Um grande abraço, queridos amigos. Você está ouvindo o programa espírita Semear.
E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Pétalas de luz invadem meu ser, o sol vem despir minha alma nas cores de um entardecer. Lágrimas, sorrisos presos em mim, espalham-se nesse encanto. Esqueço tudo que é ruim. São vivos poemas, quadros, são santas canções. Sentimentos lindos vibram em nossos corações. Mergulhar em sonhos que não têm fim. O grande artista eterniza sublimes obras assim. Versos nunca vão faltar, sempre há um cantor. Viver é como encenar no palco do Criador. E a cada momento a vida vem nos ensinar que o nosso papel não é sofrer, e sim amar e passar, e nunca parar de cantar. O tempo voa e seus momentos nunca podem retornar. A vida passa, a dor nos marca e esquecemos de cantar. e a cada momento a vida vem nos despertar. Surge então o medo de perder, de não lembrar que os nossos sonhos nunca podem terminar. O nosso papel prossegue sempre. É preciso amar. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente na carne atra e tranquila. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente na carne atra e tranquila.
ansiez pela posse do homem. Nem tudo é comer ou beber ou vestir. No mundo celestial, onde o vosso tesouro, ao reino de Deus, convertemos de servir. Aqueles que já têm para a vida da alma, se dará bem mais e melhor compreenderão. Enquanto os que não têm a riqueza da calma, descem e pensam que aqui se privarão. Homem sobre a terra, estás em jornada, que a depender de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa glória celeste morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. Homem sobre a terra, estás em jornada, que a depender de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa glória celeste morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. Entre a vossa glória celeste morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. Jesus é a porta, o caminho ao amor. Olhai a mera fauna e a flora singela. O Pai as alimenta, protege e conduz. Mas vede com maior, mais intensa e mais bela é a vida que Deus semeou na vossa luz. Aquele que hoje está a serviço do Cristo, todo renovado, seu ser agora é. As coisas que são velhas de nós já foi visto, tudo isso passou no fenômeno da fé. Homem sobre a terra, estás em jornada, que a depender de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa glória celeste morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. aquele que hoje está a serviço do Cristo, todo renovado, seu ser agora é. As coisas que são velhas de nós já foi visto, todos já se passou no fenômeno da fé. Homem sobre a terra, estás em jornada, que a depender de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa glória celeste e morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. Homem sobre a terra, estás em jornada, que a depender de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa glória celeste e morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. Entre a vossa glória celeste e morada, Jesus é a porta, o caminho ao amor. Jesus é a porta, o caminho ao amor. Jesus é a porta, o caminho ao amor. Ouvimos no primeiro bloco as músicas O Grande Papel, Ao Homem e Ecos da Boa Nova, todas com o grupo AME. Semeando a esperança para melhores escolhas. Reflexões. Trechos de palestras espíritas que nos ajudam a pensar. Cuidava dos interesses israelitas e governava o país o homem mais hediondo do século, Herodes o Grande. Foi considerado o indivíduo mais perverso do século. É nesse período que nasce Jesus. Este homem que veio dividir a história da humanidade. Porque Jesus foi tão grande que Ernesto Renan, mestre da Academia Francesa de Letras, materialista, estabeleceu que Jesus dividiu a história. A história da humanidade não coube a grandeza de Jesus. O seu nascimento faz que a história seja antes do seu berço e depois do seu berço. Esse homem vem numa manjedoura modesta, em uma gruta de calcário, ali perto de Jerusalém, a 7 quilômetros, exatamente da região da família de Davi, dentro de uma furna. E ele será a luz do mundo, porque ele veio trazer uma filosofia que é a mais notável da humanidade, a filosofia do amor. Toda a sua doutrina está centrada em duas frases: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é necessário que nós nos amemos, que tenhamos o zelo de nos aperfeiçoarmos, de lutarmos contra as nossas imperfeições, contra as nossas heranças psicológicas, antropológicas, do processo da evolução animal até o ser hominal. É necessário que nós transformemos isto que estamos para sermos cada dia melhores
e lutando sempre contra as imperfeições. É a primeira frase. Se eu me amo, eu me respeito. Se eu me amo, eu não faço às escondidas aquilo que eu não tenho coragem de fazer às claras. Se eu me amo, eu tenho o meu critério, tenho a minha filosofia de vida honorável para não ter vergonha de ninguém. Poder olhar a pessoa nos olhos e não abaixar a cabeça. Um filósofo argentino escreveu para a juventude uma frase que eu tenho usado nos seminários. Jovem é todo aquele que pode olhar para trás e não ter vergonha do passado. Quanta gente que não pode olhar para trás aos 20 anos, porque a sua breve existência tem sido caracterizada pela vulgaridade, pela ausência de valores, pelos tormentos que se impõem, pelas drogas que o consomem, pelo sexo desvairado que o não satisfaz. E muitos chegamos à idade provecta e podemos olhar para trás sem baixar a cabeça. Então esse é o indivíduo jovem. Jovem porque não tem vergonha da sua vida. Jesus veio e nos ensina a segunda frase: fazer a outrem tudo aquilo que gostaríamos que outrem nos fizesse. Aí está todo o Evangelho. O mais é explicação dessas duas frases. Na atualidade, o amor é curioso. Deixou de ser teológico, religioso, para ser psicoterapêutico. Quem ama, diz a psiquiatria, não adoece. A pessoa que ama tem doenças, terá doenças, mas não será doente. Ser doente é um estado patológico. Ter doença é um acidente orgânico. Então, se eu estou doente, eu deixo de estar doente. Mas se eu sou doente, eu sou pessimista, eu sou amargo, sou melancólico, não tenho perspectiva de vida. Então, a moderna doutrina da terapia para a depressão diz: ame. E ao invés de um barbitúrico, leia uma parábola. Eckhart Tolle, que é um dos maiores psicoterapeutas americanos, ele sugere que nós, aqueles que estejamos em depressão, leiamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Mas leiamos com cuidado. E a depressão não impede ninguém de ler. É uma coisa suave. O texto tomará 5 minutos. Se a pessoa ler soletrando, tomará 8 minutos. Então leia a parábola daquele filho que diz ao pai: dá-me a minha herança, eu quero viver, eu tenho direito a uma vida de prazer. E o pai lhe deu. E ele viajou para terras distantes, aonde gastou a fortuna com meretrizes, com festas, e de repente notou que estava na miséria. E quando se percebeu na miséria, também percebeu que não tinha amigos, porque os amigos são do dinheiro, do que se tem e não das pessoas. É claro que nós temos excelentes amigos, mas no comum os poderosos não têm amigos. Esses falsos amigos estão sempre empurrando o pé para derrubá-los, ocupar-lhes o lugar. Vejamos a situação dos ditadores, são sempre assassinados, eles sempre são substituídos por outros piores. Então é necessário que nós meditemos em torno dessa parábola, desta proposta de reflexão. Ele não tinha amigos, e na miséria, porque era um período de seca, deram-lhe para trabalhar numa pocilga. O judeu detesta os suínos, e ele foi trabalhar com porcos, e notou que passava fome, porque se atiravam para os porcos uma semente muito dura, que os porcos roíam, e ele se viu na condição de um animal inferior, comendo a semente da algaroba. Então ele se lembrou do pai, e diz: mas eu não necessito disso, eu tenho um pai generoso. Meu pai é muito melhor para os seus empregados do que muitos pais para seus filhos. Eu vou voltar para casa e direi: perdoa-me, meu pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, estou de volta, recebe-me. Não quero nada, quero trabalhar na tua vinha como empregado. Eu sei que me tratarás bem, porque assim o fazes a todos os servos. E quando se lembrou do pai, ele se comoveu e veio. E o pai
esse detalhe a mim sempre me impressionou. Estava sempre esperando o filho, porque todos nós, pais e educadores, experimentamos filhos ingratos, alunos ingratos. Tenhamos calma, ele vai, mas ele volta. Mais cedo ou mais tarde, deixemos aberta a porta do coração para quando o rebelde voltar. Ele volta. Eu tenho experiência disso porque eduquei 683 órfãos, 4 gerações. Sou tetra-avô, com mais de 300 netos e bisnetos e tetranetos. E como voltam? Na hora da dor, eles lembram da nossa maternidade. E o pai estava sempre olhando, de repente o pai o vê e sai correndo e abraça o filho. E nota que o filho estava andrajoso, nem sequer tinha alpercatas. Para o judeu era uma desonra, porque naquele período andar descalço era somente para os escravos. Romanos e cidadãos usavam alpercatas, e naturalmente de acordo com a sua tradição. E ele olha para os pés do filho e vê que os pés estavam descalços. Ele de imediato manda o servo trazer sapatos, manda que traga o manto para cobri-lo, manda colocar o anel no seu dedo e dá-lhe a oportunidade da reparação. É uma das mais belas parábolas do Evangelho. Se qualquer depressivo ler e decodificar, eu tenho sido tão ingrato com meu Pai Celestial. Semeando o bem para espalhar a luz. E agora, com vocês, Amália Ramalho, no quadro Refletindo com Emmanuel. Vamos nos utilizar hoje de 2 textos do livro Algo Mais e do livro Mãos Unidas, psicografado por Franciscano Xavier através do Espírito de Emmanuel. Muito interessante os 2 textos que se complementam. E Emmanuel começa falando da alegria e esperança. Ele diz que a beneficência é também viver corajosamente com esperança e alegria. Ele diz: pensa nos acidentados da alma. Os que foram atropelados pelas grandes provações nem sempre se reconhecem tão fortes, a ponto de te dispensarem o socorro espiritual. Caminha reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o a reajustar-se na trilha certa. Estenda as mãos aos que se mobilizaram no sofrimento para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem, encaminha-te para o futuro, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Dispõe do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente. Reaquece a confiança dos irmãos que esmoreceram ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade divina que nos acolhe a todos. Não te detenhas, caminha avivando a chama da alegria por onde passe. Se não trazes contigo fontes de consulta capazes de renovar teus conhecimentos, e nem podes ouvir de imediato os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem, medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplendem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. Aqui Emmanuel nos exorta justamente a perceber as coisas ao nosso lado, naqueles momentos. Não deixar passar determinados momentos que a gente pode ajudar, que a gente pode esclarecer. Se a gente não tem oportunidade de pegar um livro para ler, para aumentar o nosso conhecimento, mas usemos esse pouco conhecimento que a gente já tem para auxiliar o outro na caminhada dele, para que ele possa perceber
que os fardos deles não são tão pesados. Gente, o problema é que a gente reclama demais, não é? Mas vamos que vamos. Então, essa esperança que a gente tem que ter, Emmanuel fala que a esperança sempre. Ele diz, ninguém sem esperança e ninguém sem Deus. Ele fala, contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. Aqui eu faço um adendo para que a gente comece, se você não olha o céu, se você não olha a natureza, se você não percebe as flores no caminho que você vai caminhando, comece a perceber, comece a observar. A própria natureza é justamente um livro fantástico que a gente pode estudar, aprender e praticar e colocá-lo no nosso dia a dia. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes, porque essa é a missão das nossas aflições. Aflições plantadas por nós e que agora nós podemos colher, mas façamos isso vendo nessas aflições meio de nos educarmos, de nos elevarmos moral e espiritualmente. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguenta as incompreensões e dificuldades em conta própria. Tolera as lutas e problemas que não criastes. Carrega os compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar os entes queridos. Ou errastes? Talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Porque a gente nunca tem culpa, né, gente? Nunca foi a gente. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu não faço nada de errado. Mas a gente tem ainda que nos harmonizarmos com as leis divinas que nós infringimos. Então, Emmanuel continua, não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, qualquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento a luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te nas soluções de qualquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído em favor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhes assimile o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à disserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amarga as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
É certo que a vida é infinda, divina é a essência do ser, e os sonhos não morrem não, se alinham noutra estação, florindo a cada renascer. Mas saiba que o tempo é sagrado e a chance de recomeçar é sopro consolador nas sendas da perfeição, a porta que irá redimir, libertar. Jesus seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. Não temas se a noite é sombria, que importa se chove lá fora, se tens a compreensão que a chama não se desfaz e a luz sempre em ti viverá, brilhará. Jesus seja a tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz, a caminho da luz, a caminho da luz. Enquanto imploro justiça, me acho em desigualdade, me sinto falível, minha vida é tão turva que não vejo além de mim, só tendo ao meu desespero que a minha é mais importante, enquanto ao meu lado privação e carência pra mim não tem valor. Não devia me portar egoísta assim, não dá. Minha vida é tão bela e não me vejo nela, então anseio
Anseio me doar e ao próximo avistar, como alguém que, como eu, é agraciado com dom. Enquanto imploro justiça, me acho em desigualdade. Me sinto falível, minha vida é tão turva que não vejo além de mim. Só tendo ao meu desespero que a minha é mais importante. Enquanto ao meu lado privação e carência pra mim não tem valor. Linhas desiguais, figuras tão reais, ninguém é colocado aqui pra uma existência de relevância. As linhas desiguais, injustiça jamais. Em diversos momentos da nossa vivência, compramos passagens pra essas viagens. Egoísta assim não mais, pois a vida é tão bela e o que eu faço por ela. Então anseio me doar e ao próximo avistar, como alguém que, como eu, é agraciado com dom da vida, da vida, da vida, da vida, da vida, da vida. Ouvimos nesse bloco as músicas A Caminho da Luz e Linhas Desiguais na voz de João Vitor Ferreira. Semeando a fé, encontraremos o reino de Deus. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Conte Mais, Histórias Educativas, organizada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, autores diversos.
As histórias contidas nesta obra são recursos para serem utilizados na educação moral das crianças e jovens por pais e educadores. Elas apresentam temas educativos que estão de acordo com os 4 pilares da educação para o século XXI de Jacques Delors: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. As histórias têm como objetivo desenvolver a dimensão moral, espiritual e emocional da inteligência. Exploram a curiosidade sadia da criança e do adolescente na busca de informações positivas para a formação de uma consciência crítica. Estimulam a busca de novos caminhos, a coragem de executar planos, correr riscos, de mudar, crescer. Elas mostram a importância de compartilhar experiências sociais, de construir uma identidade própria e cultural, crescer junto aos outros, com alteridade, e ajudam a criança e o jovem a perceber-se um ser extraordinário, único nas dimensões do seu pensar e agir, a penetrarem na essência da sua humanidade. Agora vamos de casas espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, nós temos o Centro Espírita Viana de Carvalho, na rua Professor Joaquim Santiago, número 70, Expedicionários. As palestras públicas, terças e quintas, 19h30. E também na cidade de João Pessoa, a Instituição Espírita Nosso Lar, na Praça Abdon Milanês, número 115, bairro do Castelo Branco. Palestras públicas, terças e sábados, 20h. Então, queridos irmãos e ouvintes do programa Semear, estamos encerrando mais uma edição e alegres por estarmos juntos. É hora da reflexão semanal. Hoje trazemos novamente um poema do Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Cantiga da Fé. Então vamos a ele. Indagas, coração, como seguir além de alma segura, ante a noite de pranto e de amargura, como agir e avançar? Contemplamos a estrada em que marchamos, quando a tormenta ruge, implacável e cega, a vida roga em tudo a que se apega. Confiar, confiar. Bramem trovões, ao longe riscam raios, grandes árvores tombam retorcidas, gemem no vale multidões de vidas. O furacão é um monstro sem lugar. As aves espantadas, entretanto, relegadas de chofre ao assombro da furna, pipilam como em prece ante a treva noturna. Confiar, confiar. Pedras lascadas rolam sobre estrondos, gritam rochas ao impacto violento, braços ocultos no fragor do vento movem a gleba multissecular. Águas descendo em fúria jorram lodo e engolindo-as em paz, sem que se afronte, conquanto a sufocar-se reza a fonte. Confiar, confiar. Mas o aguaceiro passa, a sombra foge temendo o dia que a devora. As janelas de luz da nova aurora abrem-se a plenos céus de par em par. O sol ressurge a refazer o campo. Depois extingue a lama dos caminhos e as aves cantam restaurando os ninhos. Confiar, confiar. Assim também, alma querida e boa, nos momentos de angústia que te levas, sofre sem reclamar a convulsão das trevas, persistindo no bem, a servir e a esperar. E embora as aflições e as lágrimas do mundo, pela fé ouvirás de ânimo atento a mensagem de Deus no lamento. Confiar, confiar. Uma excelente semana para todos nós e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. A frase que trazemos para lembrarmos de Jesus está em Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus menores, a mim o fizestes.
A caridade é o amor em ação. Que possamos exercitar o amor em todas as nossas ações do dia a dia, porque só assim seremos realmente caridosos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.